com um programa falando de Espiritismo, trazendo hoje as nossas reflexões em torno da valorização da vida, o quanto é importante a gente compreender qual é o sentido de nós estarmos neste mundo e especialmente sabermos da dádiva que Deus nos concede. Logicamente que a doutrina espírita nos traz, especialmente no Livro dos Espíritos, colocando que o dom da vida pertence a Deus. Tudo promana de Deus e tudo retorna a Deus. E que ninguém tem o direito de tirar a vida nem de si próprio e muito menos de semelhante. Porque a vida pertence a Deus, a própria vida de cada um. E hoje, então, na nossa reflexão, estamos aqui o Wilson Lemes, que é da Sociedade Espírita Fé e Esperança, e nós vamos ir conversando sobre a importância de que nós temos de buscar um verdadeiro sentido. E o sentido que nós podemos encontrar para a vida é sabermos que somos criaturas de Deus, filho do Pai Criador, o Criador do Universo, e que nos comanda todo o sentido que nos dá. E no momento em que nós temos essa compreensão de que a vida é única, mas as existências são várias, porque somos espíritos imortais, e no momento em que temos essa absoluta certeza como espíritos imortais que somos, vamos saber que também, se tirarmos a nossa vida agora, a vida continua, porque somos imortais. O que perece é o corpo físico. Mas quando nós daqui saímos, nós guardamos todas as nossas sensações, todos os nossos desejos, todos os nossos sentimentos. Então, é nesse processo que nós podemos começar a dar um sentido para a nossa vida. O que nós buscamos, o que nós estamos fazendo da nossa vida. E Jesus, quando nos traz um grande exemplo, quando ele disse, para ver o reino dos céus é necessário nascer de novo, ele estava nos dando a prova absoluta de que não há morte. A vida é perene, é, portanto, continuada eternamente. Digo eternamente, não naquele sentido de que eterno, que é aquilo que não tem começo e nem fim, porque eterno só Deus o é. Mas como imortais que nós somos, então nós tivemos um começo, um princípio, e começamos a caminhada evolutiva exatamente para chegar naquilo que Jesus nos disse. É necessário chegar ao reino de Deus através do aperfeiçoamento. Ou seja, sede perfeito como é o vosso Pai. Para nós chegarmos lá, numa única existência, não nos é possível. Então, eu passo dando uma boa tarde também ao nosso amigo Wilson, né, para que nós vamos conversando. Depois nós vamos escutar uma música aqui, que vai nos falar sobre bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Então, uma ótima tarde aos amigos e ouvintes, uma ótima tarde ao companheiro de jornada aqui, o Paulo Tomás, e também aos demais integrantes do grupo, o Mauro Nelson Preto, que hoje não está conosco, a Irene, que está se recuperando de uma gripe. E aqueles que porventura também venham assistir essa gravação pela internet, porque estamos fazendo um vídeo aqui hoje sem assessoria da Irene, a respeito da vida, valorização da vida. É um assunto que nós retomamos várias vezes e retomaremos ainda muitas vezes. Porque segundo estatísticas, em média, isso recentemente, a Organização Mundial da Saúde dizia que havia um suicídio a cada 40 segundos. Mas dados mais atuais já nos informam que isso acontece em torno de 2 suicídios por minuto.
E isso é assustador. Mas para cada suicídio há pelo menos 20 tentativas. Então o número de pessoas que procuram de forma equivocada fugir dos seus problemas através dessa porta enganosa é muito grande. Eu digo enganosa, porque o próprio Paulo já falou, que a vida não tem fim. Uma vez que fomos criados, nós fomos criados para a imortalidade. Eu gosto de uma expressão que o Haroldo Dutra Dias usa. Nós estamos usando um corpo físico, referindo-se àquele filme Avatar. Esse corpo é o nosso avatar. Nós o utilizamos para nos manifestarmos nesse planeta. Mas temos responsabilidade para com ele, porque ele nos foi dado por Deus, com um propósito. Nos fazer progredir em situações que só a encarnação nos permite. Mas uma vez deparando-nos com as dificuldades da vida, quando não temos estruturas religiosas, quando não conhecemos verdadeiramente o que é Deus, e nós ainda não conhecemos verdadeiramente, mas temos uma pálida ideia do que seja Ele. Segundo a questão primeira do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: o que é Deus? E as entidades espirituais superiores nos dizem que a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Jesus nos trouxe a informação que Deus é amor, que Deus é Pai. E como um Pai, Ele só nos dá o melhor. Muitas vezes nos deparamos em situações que não gostaríamos de estar vivenciando, porque não entendemos que elas existem porque nós as geramos. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata do tema causas atuais das aflições, nos é informado que a maioria dos nossos problemas são de hoje, de data recente, desta encarnação. Embora haja algumas consequências de equívocos de outras encarnações, a maioria são desta encarnação. Nós não sabemos nos conduzir adequadamente diante da vida. Nós temos uma vida desregrada. E o Evangelho de Jesus o que nos faz? Vem nos orientar a adquirir regras de boa conduta para o nosso bem-estar. Não é para o bem-estar do próximo, é para nós mesmos. André Trigueiro tem uma obra chamada Viver é a melhor solução, a melhor opção, melhor dizendo. Em um trecho ele diz assim: há momentos na vida em que muitos de nós perdemos a coragem de seguir em frente. Essa situação é mais frequente do que se imagina. Em casos extremos, o desânimo, a melancolia ou a depressão podem precipitar a ideia do suicídio. Um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. O silêncio em torno do assunto, um abominável tabu, só agrava a situação. A própria Organização Mundial da Saúde vem defendendo a comunicação aberta e responsável como medida eficaz de prevenção. Ele ainda nos diz que uma das descobertas mais importantes e desconhecidas da ciência médica dá conta de que o suicídio é prevenível em 90% dos casos, por estar associado a psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis. Então, na nossa família, muitas vezes, uma pessoa está desenvolvendo a ideia do suicídio. Mas como não se fala a respeito dessas questões em família, ela vai no seu mundo íntimo alimentando essa ideia e, por não poder compartilhar com ninguém, em razão desse tabu, ela pode ir ao extremo de realizar o ato. Porque nós, quando nos encontramos, gostamos de falar de coisas agradáveis, de rir, de contar anedotas e muitas vezes até rir da vida alheia, no caso das fofocas. Nos encontros realmente festivos, há comilança e muitas vezes bebedeiras. E as questões espirituais e morais são deixadas de lado, porque entendemos que isso é coisa da religião, deve ser tratado dentro dos templos religiosos, dos centros espíritas, enfim, mas não nas reuniões familiares. De repente, um familiar nosso parte pelo suicídio. E aí nos damos conta que perdemos a oportunidade no convívio com aquele irmão da nossa família de abordar questões profundas, questões que dizem respeito à vida, e talvez até pudéssemos ter evitado que ele trilhasse esse caminho enganoso.
Mas nós também, muitas vezes, apesar das informações, nos encontramos em situações difíceis. Mesmo aqueles que estudamos o Espiritismo, não estamos isentos de desenvolver ideias perturbadoras. Claro que a doutrina nos impede de levar adiante tais propósitos quando compreendemos realmente que nós somos imortais e que tudo que fizermos aqui na Terra vai repercutir depois no plano espiritual. Porque o meu perispírito, o meu corpo espiritual que sobrevive à morte física, está vinculado ao corpo físico. Ele é a matriz geradora do corpo físico. E assim como é a matriz geradora, sofre as consequências do modo como eu trato este corpo. Se eu malbarato as minhas energias, se eu extermino com a vida física de uma forma ou outra, isso vai repercutir no meu corpo espiritual. Então nós estamos informados a respeito disso e evitamos. Mas por um processo de fixação de uma ideia perturbadora, podemos entrar num estado de perturbação mental, abrindo portas à obsessão. E hoje, ouvindo uma preleção do Haroldo, ele contava que uma médium nova no grupo, na sociedade que ele frequentava, recebeu uma mensagem espiritual e ficou reticente em revelar, porque o Espírito sugeria a ela, pedia a ela que revelasse ao Haroldo o que ele queria dizer. E ela tinha visto o Haroldo fazer palestras, uma pessoa brilhante na divulgação da doutrina espírita, com profundo conhecimento, fala grego. Não sei se na época ele já tinha traduzido o Novo Testamento para o português, diretamente do grego, mas enfim, uma pessoa de uma cultura muito expressiva e notadamente na área espírita. Mas ela chegou e revelou a ele, meio tomando cuidados, com medo que ele fosse se ressentir. E ele disse: não, minha irmã, pode revelar. A questão é entre eu e o Espírito comunicante. E a mensagem dizia o seguinte: toda dor, todo sofrimento tem data certa para acabar. E aí o Haroldo agradeceu a ela e começou a reflexionar, porque de fato ele passava num momento de grande dificuldade. E ele tirou as suas conclusões. Não há dor interminável. A dor tem data de validade. Chegando a data, ela acaba. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que sofrer e não venhamos a sofrer. Porque o sofrimento muitas vezes nos ensina. Ele até diz assim que a gente não consegue falar em profundidade daquilo que você não viveu. Eu estou aqui reproduzindo as palavras dele. A gente não consegue falar em profundidade daquilo que você não viveu. E eu, sempre que posso, falo sobre a ideia suicídio. A ideia suicida e também sobre o suicídio. Porque eu já a alimentei há algum tempo. E como eu disse, a doutrina espírita é para nós o remédio contra o desenvolvimento obsessivo dessa ideia. Mas naquele momento me parecia que o suicídio seria a solução para os problemas que eu não encontrava. Não me entendia responsável porque não conheço o meu passado, não conheço as vidas anteriores em que eu gerei esse problema, apenas conheço a presente. E acreditava que o que fiz não era suficiente para me encontrar numa situação tão difícil. Mas o problema passou, porque eu tive o apoio do Espiritismo e também a inspiração de conversar com pessoas que tinham palavras positivas para me trazer, e também exemplo de vida em que eu pudesse me inspirar. Então basta que nós tenhamos esse conhecimento. Não, nós precisamos estar com uma boa sintonia com o plano espiritual superior, e certo de que todo sofrimento tem fim. E mesmo que ele dure toda esta encarnação, como bem disse o Paulo, nós somos imortais. A vida da Terra é curta. Em média vivemos 75 anos. Para quem está recém, antes dos 25, acha que 75 anos nunca vai chegar. Mas chega. Sérgio Mário Cortella falava hoje que desde o nascimento até os 25 anos, nós crescemos, nos preparamos, desenvolvemos as nossas aptidões. Dos 25 aos 50 nós produzimos.
E dos 50 aos 75, nós estamos nos preparando para a partida. E ele dizia assim, porque você vai morrer, eu também, todos nós vamos morrer, isso é certo. Mas não devemos nos preocupar com a morte, porque isso é uma coisa natural. Nós temos que nos preocupar com a vida. Albert Schweitzer diz que a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é quando morre dentro de um homem. A tragédia é o que morre dentro de um homem enquanto ele está vivo. Vou repetir. A tragédia não é quando o homem morre. A tragédia é o que morre dentro de um homem quando ele está vivo. Porque nós temos que ter uma vida ativa, mesmo que eu já tenha passado 50, e eu estou com 58 para 59 em outubro. Então eu estou na fase final. Aproveitei minha vida como eu deveria? Se eu fizer uma reflexão profunda, vou dizer que não. Mas então, o que eu devo fazer? Me lamentar? Não. Aproveitar o tempo que ainda resta e fazer o melhor. Aproveitar todo momento em que eu tiver a oportunidade de trabalhar para o bem, de trabalhar para o meu aprimoramento intelecto-moral. E tem uma obra chamada Jesus no Lar, de Ney Lúcio, em que nos chama a atenção. Os próprios apóstolos, conversando com Cristo, nas reuniões que ele fazia na casa de Pedro, muitas vezes lamentavam-se das suas fraquezas, da incapacidade de se conduzir como sabiam que deveriam se conduzir. E diziam que ao lado de Cristo tinham forças, eram reanimados, sentiam-se estimulados, mas quando sós, deparavam-se com suas fraquezas. E muitos de nós, na nossa existência, quando já decorrido alguns anos, começamos a reflexionar. Eu falo tanto em Cristo, eu falo do seu Evangelho, mas eu o vivencio plenamente. E ideias infelizes, muitas vezes trazidas por espíritos das trevas, nos colocam no pensamento uma ideia fixa de que nós somos seres inferiores, e nesse tipo de atitude somos hipócritas e que não deveríamos estar divulgando a doutrina do Cristo. E isso é perigoso, porque muitas pessoas acalentam essa ideia e se acomodam e em seguida desencarnam, sem produzir nada. Jesus nos conclama a fazer aquilo que nos compete. Ele diz, nessa própria obra que eu citei, que não se tem notícia de que anjos ou seres alados tenham vindo à Terra a fazer o papel que a nós compete. Se nós nos sentimos pequenos, ainda vamos nos esforçar, trabalhar por nos melhorarmos, adquirirmos o equilíbrio. E se essas ideias infelizes de fuga, através do suicídio, nos vêm visitar o pensamento, lutemos contra ela, na certeza de que a vida é curta para ser pequena, como dizia Benjamin de Israel. Quando eu sinto que a vida é pequena, eu posso achar que ela não tem sentido. E o que nos falta é justamente isso, um sentido para a vida. Quantas pessoas passam a vida vegetando, comendo, bebendo, dormindo, se reproduzindo, gozando a vida o máximo que podem, sem nada produzir. Nós somos seres gregários, vivemos em sociedade, não podemos adquirir a felicidade relativa que a Terra nos proporciona sem olhar o semelhante. Eu não posso me sentir um ser feliz olhando tanta desdita ao meu redor. E se eu já tenho as luzes do Evangelho que me dizem como proceder, e como enfrentar a dor, as dificuldades, e como me libertar delas, se não de imediato, na certeza que pela fé e pela perseverança logo estarei livre, eu tenho a obrigação de divulgar essas informações que me conduzem com segurança, que me dão estabilidade emocional, que me dão condições de enfrentar as dores de uma forma diferente daquela que outros observam. Mário Sérgio Cortella diz que seu pai trabalhava com um jipe sem capota, enfrentava estradas empoeiradas e tinha sempre um pensamento positivo para as dificuldades que enfrentava. Ele chegava em casa muitas vezes só com o olho sem poeira, porque quando vem pó a pessoa fecha, o resto tapado de pó, e agradecia porque lhe faltava gasolina, faltando apenas 2 quilômetros para chegar no posto.
ou porque tiveram o pneu furado num dia que não chovia. É a ideia de ver o lado positivo dos acontecimentos. É uma ideia otimista que afasta de nós qualquer pensamento pessimista que possa nos incorrer no equívoco de alimentar a ideia de fugir da briga da vida pela morte autoprovocada. E ele diz mais importante, que o morrer não é um problema. O morrer é ser esquecido. Então, meus irmãos, quando a gente comete o suicídio, digo a gente, porque talvez em outras encarnações eu tenha cometido, senão não alimentaria essa ideia agora, os nossos parentes, quando não conhecem o Espiritismo, procuram evitar falar no assunto. Tem aquela pessoa como um proscrito, um condenado, e buscam condená-lo ao esquecimento. Se em nossa família alguém cometeu o equívoco de realizar o suicídio e suicidou-se, não devemos assim proceder. Devemos orar por este irmão. Isso não vai de imediato tirá-lo do sofrimento. Mas se nós temos, trazendo um paralelo para a vida física, alguém que se equivoca socialmente e comete um crime, e é descoberto, julgado e condenado, e vai preso. Se nós o amamos, nós o esquecemos na prisão? Ou nós o visitamos, dando-lhe conforto para que ele possa superar esse período e sair mais tarde da prisão equilibrado ou reequilibrado, reinserido na sociedade? Então, como vamos agir diferente com o irmão que suicidou-se? Ele precisa das nossas preces para sentir-se querido, para sentir-se amado, para sentir encorajado a mudar o seu padrão mental, a ter coragem de, uma vez arrependido, lembrar-se de Deus e de Jesus e orar para ser o mais breve possível resgatado da situação em que se encontra? Então são questões para nós pensarmos. Primeiro, não alimentar jamais a ideia de suicídio. E se alguém em nossa família cometeu suicídio, ele não está condenado para sempre. Ele vai ter o seu período de expiação, talvez até numa próxima encarnação. Mas Deus, que é amor, não condena nenhum dos seus filhos a penas eternas. Nós sofremos enquanto nós não mudarmos de atitude. E depois tem a oportunidade do resgate e da reparação. A valorização, ou valorizar a vida, é saber amar-se. E para amar-se é preciso que nós damos todo o cuidado necessário ao corpo e ao espírito. E como nós vamos dar cuidado ao corpo e ao espírito para que haja o equilíbrio em nossas vidas? É preciso que nós, primeiramente, observamos que o corpo é um instrumento dado por Deus para que o espírito desenvolva-se cada vez mais, aperfeiçoando até chegar à perfeição, de forma a que aprendamos o equilíbrio que a vida nos exige. Mas para nós amar-se, além de dar esse cuidado ao corpo e ao espírito, é para que nós aprendamos a amar o próximo. Mas como nós vamos verdadeiramente amar o nosso próximo, se nós ainda não aprendemos a nos amar e amar a Deus? Então, sem amar a Deus, se nós dissermos que amamos a Deus e agredimos o nosso próximo, nós não estaremos sendo verdadeiros. Estaremos falseando as nossas palavras em dizer que amamos a Deus. Mas não se pode verdadeiramente amar a Deus agredindo a sua obra. É preciso então que nós aprendamos a compreender que a vida e o suicídio são coisas que devemos repensar muito em termos do que esperamos desta vida. O suicídio tendo suas causas das mais ilusórias e decepcionantes, porque ao retornar ao plano físico, percebe que a causa da dor, do sofrimento, da angústia, da ansiedade, daquilo que culminou a pessoa a tirar a sua própria vida, não modificou. Pelo contrário,
não cessou o problema e ainda pior, ele aumenta, e é exatamente quando aumentou toda a sua dívida diante da lei divina, vem a grande decepção. Então, as consequências que se tem no mundo espiritual ou no mundo invisível, em relação a um ato que nós não observamos dar à vida o sentido que ela mereça e o respeito a Deus, porque quando nós cometemos esse ato, é porque nós não pensamos também naquelas pessoas que vivem conosco, que nos amam, aquelas pessoas que vão sofrer pela situação em que criamos. Então é um extremamente momento de egoísmo em que ela pensa exclusivamente em si, na sua dor, no seu problema, e esquece que a vida tem um sentido. Então as consequências no mundo espiritual, que é a ilusão de imaginar que fugiu do problema, que o problema foi solucionado, ou que passando para outra vida tudo acabou. Pelo contrário, ali que começam as maiores dificuldades, porque poderá encontrar momentos dolorosos no mundo espiritual. E além disso, as consequências na vida futura. Porque nós sabemos que no momento em que nós agredirmos o nosso corpo físico, nós também estamos agredindo o nosso corpo espiritual, ou o corpo astral. Dentro da doutrina espírita, nós falamos do corpo perispiritual. O apóstolo Paulo fala do corpo astral. Então, não importa o nome que se denomine, mas a consequência de termos lesado esse corpo astral. E quando nós lesamos esse corpo, nas vidas futuras nós poderemos vir exatamente com as deficiências do ato que nós cometemos. Então, o sentido da vida se encontra na crença em Deus. Nós temos que crer em Deus, mas saber por que nós acreditamos em Deus. É ter a fé, mas uma fé na sabedoria divina. E saber por que nós temos essa fé na sabedoria divina. De termos uma fé na bondade do Pai. E também uma fé na sua justiça. No momento em que nós temos toda essa compreensão, nós podemos perceber que as nossas ações de hoje são oportunidades e não punição. Que as dores hoje são o momento em que nós podemos provar, é o momento de dar o testemunho de amor, de resignação, de fé, de entendimento. Então, suicidar-se jamais. Há nesses momentos que a gente tem que ter em conta para superar essas dificuldades do dia a dia. E uma das orientações que recebe o apóstolo Paulo, quando ele estava também em momentos cruciais de dores, é que recomenda: ame, trabalhe, perdoa e espera. Então, quando nós aprendemos a amar, quando nós aprendemos a perdoar, quando nós aprendemos a esperar, porque sabemos que tudo passa nessa vida. Só não passa enquanto nós estivermos focando na dor. Mas no momento que nós buscarmos uma solução para os nossos problemas, quando nós movermos da fé, acreditar que é possível, nós venceremos. Então, vamos pensar nisso. Nós vamos, antes do Wilson falar mais um pouco, trazer as suas recomendações, as suas palavras que a doutrina espírita nos esclarece. Nós vamos escutar uma música do Wilson Paim, que é Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se Não Nascer de Novo. Esse
programa tem como apoiadores a Pousada das Missões, aqueles que vão até as ruínas de São Miguel. Então, lá na rua São Nicolau, 601, tem a Pousada das Missões. E se o contato quiserem, é 3381 12012, região 55, ou então pelo site www.pousadadasmissões.com.br ou e-mail pousada.missões@terra.com.br. Também temos a Sociedade Espírita Fé e Esperança, que fica na 22 de março, na Zona Norte. Temos a Sociedade Espírita Irmãos de Boa Vontade, que fica na rua Laurindo Piccoli, número 500, no bairro Pipe. A Sociedade Espírita Allan Kardec, que fica na 15 de novembro, a Zona Norte. E também o Grupo Espírita Chico Xavier, que fica na rua Marcial Deodoro, 1343, bairro Missões. Retornamos então, conversando sobre valorização da vida, e especialmente há um livro muito interessante para aqueles que quiserem compreender um pouco o sentido, sabendo que há algumas consequências ou causas que podem levar a pessoa a cometer o suicídio, e uma delas é exatamente a falta de fé, o orgulho ferido, a saciedade, enfim, são diversos fatores que podem levar à própria depressão. A drogadição também pode levar, apesar que a drogadição ela leva o suicídio lento, involuntário, né? Porque ela, de qualquer forma, ela está ferindo o corpo físico e diminuindo assim a capacidade de vida daquilo que está dentro da nossa programação reencarnatória. Além de outros fatores como a própria ansiedade demais, e onde que não há o controle, e tudo aquilo que é de excesso em nossas vidas, nós vamos diminuindo a nossa capacidade vital, e essa capacidade vital diminui o nosso tempo de vida. Diminuindo o nosso tempo de vida, nós estamos sendo lentamente um suicida involuntário, mas ainda cometemos esse fato de forma ainda às vezes sem perceber ou sem ter a própria intenção. Mas é necessário que nós observamos aquilo que nos traz já desde há 2000 anos atrás, um pouco antes, lá em Delfos, quando ele fala que nada em excesso, porque exatamente todos os excessos nos conduzem também ao suicídio, até mesmo o excesso de trabalho, né? No momento em que nós estivermos ferindo nosso corpo em abusos, seja até mesmo nos prazeres, abuso dos prazeres, qual sejam eles, nós estaremos involuntariamente ou inconsciente cometendo o suicídio. E só tem direito a tirar a vida o próprio Pai, o Criador. Nós temos que trabalhar, ter o sentido, dar um sentido à nossa vida. E aí nós deixamos então para que o Wilson nos traga em relação à importância que nós temos que ter, Wilson, de ter o cuidado de conviver bem com as pessoas, de forma que nós possamos dar uma durabilidade conforme é necessário, de consciência, né? Especialmente em relação a nós não nos conduzirmos a chegar ao ponto de tirar a própria vida. Nós poderíamos aqui ficar horas falando a respeito dessa questão. Resumidamente, nós dizemos, é o Evangelho de Jesus. Há pessoas que dizem que realizam o Evangelho no lar, que nós orientamos, e isso é muito bom, semanalmente. Mas o importante não é realizar o Evangelho no lar, é vivenciar o Evangelho de Jesus. Como assim?
Ora, viver na vida com o semelhante da forma como Jesus nos orienta a vivermos. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Para tanto, nós precisamos primeiro desenvolver o auto-amor. Quem se ama, se valoriza. Jamais pensará em fugir pelo suicídio. Não vai ter o orgulho desenvolvido. Vai ser uma pessoa equilibrada. E amando a si mesmo e ao próximo, como da mesma forma, deixará de ser egoísta. Na questão 946 do Livro dos Espíritos, que trata do assunto, tem um item A, que Kardec pergunta: os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? E aí nós perguntamos, por que Kardec perguntou isso? Porque a par daqueles que cometem o suicídio que não souberam enfrentar a vida, há também aqueles outros que conduzem a esses infelizes a esse estado emocional, de diversas formas, explorando-o num negócio em que ele não soube se conduzir, tirando proveito da ignorância do outro, retirando os seus bens, e tantos outros, comentários desairosos, fofocas, preconceitos. E a resposta dos Espíritos é: esses, ai deles, responderão como por um assassino. No nosso Código Penal, quando trata da questão, também diz que induzir alguém ao suicídio é passível de pena. Só que ele não trata dessas questões morais, porque não tem como serem provadas. No entanto, nós percebemos em famílias que muitas vezes os próprios pais, por preconceito, induzem os filhos a pensar se não praticar o suicídio. Como na questão da sexualidade. Hoje em dia é muito comum as pessoas de repente se revelam de uma forma que a sociedade até então ainda tem muita dificuldade de entender, que é a questão da sexualidade, daquela que nós entendíamos como não normal, ou seja, fora do campo da heterossexualidade, qualquer coisa seria condenável. E as religiões ainda, infelizmente, condenam tal prática. Em Espiritismo nós aprendemos que nós somos espíritos, nós não temos sexo. Nós recebemos um determinado corpo para atuar nele conforme a sua morfologia, mas isso não é determinante para as preferências da pessoa. Me foge o termo adequado, o meu computador aqui falhou e eu sempre me socorro dele. A questão nós chamamos de preferência, mas na verdade não é preferência. É um outro termo que condiz com uma linguagem mais apropriada para o assunto. E essas pessoas se manifestam assim não é porque querem, é porque elas estão assim nesse momento. Forçar um jovem, por exemplo, que desenvolveu o que é homossexual, que é o mais adequado, porque ele não desenvolveu, ele é um homossexual. Não é porque ele quis. Forçá-lo a se comportar como um heterossexual é como forçar um heterossexual a ser um homossexual. É uma violência. E tantos jovens fogem pela porta do suicídio porque não tiveram acolhimento da família, quando a família é informada a respeito dessa questão. Então, meus irmãos, é muito importante que nós aprendamos mais sobre esta questão. Nós aprendamos como que é a existência. O termo exato aqui é orientação sexual. E a Wikipédia, ela diz que a orientação sexual de uma pessoa indica por quais gêneros ela se sente atraída, seja física, romântica e ou emocionalmente. Ela pode ser assexual, nenhuma ou raros ou específicos momentos de atração sexual, bissexual, atração por mais de um gênero ou por dois gêneros e outros gêneros, heterossexual, atração pelo gênero oposto, que é o caso da maioria, homossexual, atração pelo mesmo gênero, ou pansexual, atração por todos os gêneros. Então quem somos nós para julgar essas pessoas? E qual é o mal que eles nos provocam agindo assim? O problema é a libertinagem,
é a imoralidade. E isso acontece tanto entre os homossexuais como os heterossexuais. Dentro da heterossexualidade, quantas pessoas não cometem delitos morais no relacionamento com o seu cônjuge? Então essas são questões que nós devemos avaliar. Se fôssemos assim escolher, na minha igreja não entra alguém que se comporta de tal maneira na área sexual. Então quem entraria? Algum anjo? Quem é anjo? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, disse Jesus. Nenhum de nós pode dizer-se sem pecado. Ou então estamos no lugar errado, porque esse é um mundo de provas e expiações. Mas também, olhando para nós mesmos, já num outro aspecto, na questão da ideia do suicídio, tem um verso de Mário Quintana que diz assim: um dia, pronto, me acabo. Pois seja o que tem de ser, morrer, que me importa? O diabo é deixar de viver. É interessante esse pensamento do Mário Quintana. A morte é natural para todo mundo. O que importa? Um dia vai acabar essa existência física. Mas o problema é deixar de viver. Viver o momento da melhor forma possível. Ver o que há de belo, o que há de bom, como o pai do Sérgio Mário Cortella, em que tudo dava graças a Deus dos acontecimentos que experimentava. E também tem uma frase atribuída a Chico Xavier, que diz assim: não podemos voltar e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Isso é um fato. Se estamos numa situação difícil, nós não podemos, embora saibamos as causas agora reflexionando, refazer o que fizemos de imediato. O dano do nosso equívoco já está feito. Não há como modificar a causa. Nós não podemos fazer um novo começo, mas podemos a partir de agora fazer um novo fim. Um fim melhor, mais aprazível, em que eu estarei quite com a minha própria consciência, porque Deus não me condena. Deus me oportuniza sempre recomeçar, porque o próprio Cristo disse que Deus é amor. E Ele mesmo na cruz pediu a Deus que nos perdoasse, porque nós sabíamos o que fazíamos e não sabemos o que fazemos. Pelo menos grande parte da população. Mas nós, já esclarecidos dentro do Evangelho de Jesus, já temos uma ideia do que fazemos. E já temos maior responsabilidade diante dos nossos atos. Mas se mesmo assim viermos a nos equivocar, Deus não vai nos condenar. Vai nos conceder novas oportunidades. Talvez em situações menos favoráveis do que esta. Se está difícil, cometendo suicídio, eu vou complicar mais. Porque eu não me livrarei do problema e ainda criarei um outro problema, que é a lesão perispiritual. A lesão consciencial. Porque eu começarei, num determinado momento da vida, a fazer uma reflexão dos meus atos. E muitas vezes, por vontade própria, poderei escolher a autopunição, que pode vir em forma de doença, de uma reencarnação expiatória com grande sofrimento. Então, por que não aproveitar essa encarnação? E desde agora fazer um novo final, agindo melhor, dando-se o alto valor que nós temos. Porque o juízo final, que está lá no Apocalipse, não é um juízo que vem de Deus. É um juízo que nós vamos ter diante de nós mesmos. E tem uma música do Nelson Cavaquinho que diz assim, eu vou ler: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, o mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. É o juízo final, a história do bem e do mal. Esse é o fim que nós desejamos para todos nós. É o fim que nós podemos preparar desde agora, fazendo uma nova história, mais feliz, mais ditosa, através de uma sementeira segura, de uma boa semente, de uma convivência harmoniosa com o semelhante, de uma vida útil,
tendo um objetivo da existência, dando sentido à vida. Estejamos nós com que idade estivermos, sempre teremos a oportunidade de recomeçarmos. Que possamos ter essas reflexões e afastarmos de vez a ideia do suicídio de nossa existência.